humano pode criar algo do nada, também é questionável. Criar do nada praticamente não acontece, mas você faz recombinações que podem ser mais criativas, né, mais originais ou menos originais. Você pode partir de estruturas mais simples e gerar outras mais complexas e, ao mesmo tempo, mais úteis e mais diferentes das que existiam antes. Então, nesse sentido, se fala geralmente em criatividade, né? E esse limite do que a IA pode fazer está sempre andando, né? Porque antes do Deep Blue, as pessoas também achavam que um computador não podia superar um grande mestre. E aí superou. Há uns anos atrás, achavam que inteligência artificial não consegue desenhar a mão. Ela consegue desenhar todo o corpo humano, menos a mão, porque a mão saía errada. Agora já passou isso, ela já consegue. Um ano depois dessa discussão. Então as pessoas estão sempre empurrando para frente o que inteligência artificial não pode fazer, mas sempre chega uma melhor que faz aquilo que achavam que não podia. Tem um preconceito que as pessoas têm, não só contra a inteligência artificial, mas contra animais também, elas acham que quando começaram a surgir as primeiras IAs, já nos anos 50, nos anos 60, que não eram propriamente IAs, mas já tinha, por exemplo, nos anos 60, eu acho que era... Tinha o Perceptron, né? Perceptron era com um neurônio só, que era o Perceptron. Fazia psicanálise, tinha uma que fazia psicanálise. A pessoa sentava no divã e ficava falando, mas aí... e ela respondia, fazia umas perguntas lá e tal, e substituía um psicanalista. Quer dizer... bom, mas para isso você também não precisa de muita não é sofisticado, se não coloca uma porta, não dá muita diferença, mas assim... mas, assim, ela falava algumas coisas e se encaixava um pouco com o que a pessoa falava. Assim, para os anos 60 era uma coisa muito sofisticada, né? Então, a questão, agora não lembro que a pergunta era sobre... sobre criatividade, né? Criatividade. Até que ponto é possível criar uma coisa sem ela ser derivada de outras, que talvez seja questionável essa ideia, e se existe alguma coisa no ser humano especial, ou se a inteligência artificial pode alcançar toda a criatividade humana? Você vê, por exemplo, a geometria euclidiana, né? Ou a lógica aristotélica. A geometria euclidiana, ela de certo modo, ela é criada a partir, entre aspas, do nada. Ele começa do ponto, ele conceitua, né? Ele define, na verdade, né? Ponto, reta, e vai aí por diante. Mas para que ele possa definir o que é ponto, o que é reta, você precisou de uma linguagem que precedeu isso. Sem a linguagem, ele não teria como começar esse processo todo. E a geometria veio antes da aritmética, né? Primeiro eles tiveram que ver espacialmente para depois abstrair que isso são números. Não o livro lá do Euclides, dos fundamentos, do princípio da matemática, é com tracinhos, né? Não tinha os números, como depois os números romanos. Ele usava equivalente aos algarismos, não tinha o zero também, né? Ele usava equivalente aos algarismos romanos, só que era caracteres gregos na época, né? Então, aí no caso da criatividade, nesse sentido, ele não está criando alguma coisa inteiramente do nada, né? Tem um episódio do Cosmos que o Sagan corta uma torta de maçã e ele fala, para você construir essa torta a partir do nada, você teria que criar o universo, né? Teria que começar do zero realmente, teria que criar o universo todo. Só que você pode criar a partir, não no sentido de criar a partir do nada, mas criar algo que seja mais diferente de qualquer coisa que já existe, que seja mais útil e que tenha propriedades peculiares e originais, né? Acho que mais ou menos nesse sentido que seria a criatividade. Não no sentido de totalmente... não tem nada precedente. Tem alguma coisa precedente, você está juntando partes de conhecimentos prévios, mas você está gerando algo que é substancialmente diferente de qualquer coisa que existia antes. Então, nesse sentido, tem diferentes níveis de criatividade, né? E as máquinas, elas podem fazer isso, já fazem isso há um bom tempo em áreas especializadas e também, cada vez mais, em áreas novas também, né? Em áreas gerais também, áreas abrangentes também. Até a arte feita pelo ser humano, né? Você tem sempre um estilo, o artista tem um estilo muito semelhante ao de outros artistas. Quando um artista tenta fazer um estilo totalmente separado dos outros estilos, ele faz um borrão na tela, joga. E hoje em dia também não é mais original, porque já tem gente fazendo borrão, então até se você fizer isso, você também está copiando outra pessoa, né? Então eu acho impossível um ser humano fazer arte sem ele estar derivando essa arte de outro artista.
E eles atacam a inteligência artificial por isso, só que o ser humano faz a mesma coisa. Tem um trecho do Eu, Robô, não do livro, do filme, do Asimov, que o Will Smith comenta. O Will Smith comenta, ele fala, você seria capaz de compor uma sinfonia ou pintar um quadro? E o robô fala, e você seria? Tem uma cena que é basicamente essa situação. E o que nós observamos é essencialmente isso, né? As pessoas, elas, de certa forma, são hipócritas em exigir da máquina alguma coisa que elas próprias não fazem para que ela seja considerada, tenha certo reconhecimento, né? Sim. E fazem ajustes a posteriori, quer dizer, a máquina fez isso, então vamos mudar o critério para desqualificar novamente a máquina. Agora a máquina fez isso, vamos mudar o critério de novo para que ela continue desqualificada. E não é assim, você tem que fazer um critério bem definido desde o começo e você vai avaliar, a máquina cumpriu aquele critério? Cumpriu. Tá ótimo. Agora, por exemplo, o GPT, ele consegue resolver teste de QI com texto, com enunciado escrito, né? Porque os anteriores eles resolviam séries de figuras e séries de números, mas eles não resolviam se tivesse um problema com enunciado escrito. Agora resolve com enunciado escrito e tem 145 de QI, né? Num teste tradicional, padronizado entre humanos, e vai ser aplicado na máquina, e a máquina tem 145 de QI. Aí vai, qual o problema? Isso é Mas muito ele não. interessante. Qual o argumento agora para Já dizer. é maior do que a média, né? Tá lá, Tá acho que nos 3 vezes o 10%. padrão, né? Tá 3 vezes o desvio padrão do Wechsler, do Weiss é 15, né? Tá 3 vezes o padrão acima da média. Então, quer dizer, tem vários pontos, porque embora o GPT ele atinja esse resultado, quando você vai analisar o que o GPT está fazendo, ele não está de fato pensando, ele está recombinando textos de outras pessoas que escreveram aqueles textos, ele não entende o que ele está lendo, ele não tem uma opinião própria sobre aqueles textos, ele está só recombinando aquilo de uma maneira praticamente racional mesmo, ele está só recombinando e devolvendo para o interlocutor uma informação que é uma combinação de uma amostra grande de dados.